Olá, bem-vindos ao podcast Terapia Fiscal. Eu sou Mário Vieira, consultor fiscal e diretor técnico da NBIS Consultores. Hoje trazemos um tema fundamental para quem deseja tomar decisões informadas sobre os seus investimentos e património: as mais-valias. Neste episódio vamos descomplicar o conceito de mais-valias, explicar a sua tributação em Portugal e ensinar como calculá-las corretamente e partilhar estratégias para minimizar a carga fiscal. Fique connosco até ao final e descubra mais sobre as mais-valias em Portugal. As mais-valias são os ganhos obtidos com a venda de um bem por um valor superior ao preço de aquisição, depois de deduzidos os custos associados à compra e venda. Exemplo prático: na venda de um imóvel, na venda de ações ou cotas de uma empresa ou na venda de obras de arte, existe o apuramento de mais-valias ou menos-valias no caso de haver uma perda nessa venda. A diferença entre as mais-valias e as menos-valias é que as mais-valias representam lucros, enquanto que as menos-valias representam perdas decorrentes da venda de bens por um valor inferior ao valor de aquisição. Exemplo: no mesmo ano eu posso vender, por exemplo, 2 imóveis em que num tenho uma mais-valia apurada de 50.000 euros e no outro imóvel eu tive uma perda de 20.000 euros. Ou seja, nesse ano a mais-valia que vai ser tributada é a diferença entre o meu ganho, 50.000, e a minha perda de 20.000. Ou seja, a mais-valia a ser tributada será de 30.000. Em Portugal, as mais-valias são tributadas em sede de IRS, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Existem algumas isenções em situações específicas, como por exemplo no caso das habitações próprias e permanentes, em que, se houver o reinvestimento, essa mais-valia não será tributada. As obrigações fiscais relativamente às mais-valias são o preenchimento do anexo G ou G1 da Declaração de IRS modelo 3, de salientar que o anexo G1 ele existe para que possam ser declarados os imóveis adquiridos antes de 1989, estando, neste caso, esses imóveis isentos do pagamento de qualquer imposto, mas a sua declaração é obrigatória. A fórmula básica para o cálculo da mais-valia é a seguinte: valor de venda menos o valor de aquisição somado das despesas e encargos associados a essa venda. Os encargos associados a considerar podem ser, por exemplo, os encargos com obras de valorização que devem estar devidamente comprovadas, e esses encargos são aceites desde que tenham sido feitos nos últimos 12 anos antes da data da venda. São ainda aceitos como gastos honorários pagos, por exemplo, pela escritura, e as comissões pagas a imobiliárias. Por exemplo, se um imóvel que foi comprado por 100.000 euros e vendido por 150.000 euros, dos quais tivemos 10.000 euros de gastos com obras e 5.000 euros de gastos com comissões de imobiliária, a mais-valia seria calculada da seguinte forma: valor de venda, 150.000 euros, menos o valor de aquisição, 100.000 euros, acrescido de 10.000 euros que foram os gastos com as obras e acrescido ainda dos 5.000 euros que foi o gasto com a comissão imobiliária. Assim, totaliza uma mais-valia de 35.000 euros e de salvaguardar que esta mais-valia será apenas tributada em 50%, de acordo com o artigo 43 do Código do IRS. Um erro muito comum no cálculo das mais-valias e que muitas vezes as pessoas pensam de forma errada é achar que qualquer venda de um imóvel, desde que seja reinvestida, fica isento do pagamento de imposto. Isto só acontece quando estamos a vender uma habitação própria e permanente e vamos reinvestir numa outra habitação própria e permanente, ou num terreno para construção, ou num imóvel
que depois vamos reconstruir ou ampliar, e desde que o destino dado a esse imóvel seja o mesmo do anteriormente vendido, ou seja, que o destino desse imóvel seja para habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar. Vamos agora responder a algumas perguntas que nos são colocadas com alguma frequência. Que despesas podem ser consideradas na dedução de mais-valias? No apuramento das mais-valias podem ser deduzidas as despesas efetuadas com obras nos últimos 12 anos, as despesas com comissões imobiliárias e ainda as despesas com honorários do documento particular autenticado ou da escritura. Como se faz a atualização do valor de aquisição? De acordo com o artigo 50 do Código do IRS, correção monetária, o valor da aquisição é corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, sempre que tenha decorrido mais de 24 meses entre a data da aquisição e a data da alienação desse imóvel. Relativamente à venda de um imóvel, posso optar pelo não englobamento? Não. Na venda de imóveis, a mais-valia apurada é sempre englobada com os restantes rendimentos. Existem exceções para o não englobamento, mas quando estamos perante mais-valias apuradas na venda de bens mobiliários, como por exemplo ações ou cotas de empresas. As mais-valias obtidas no estrangeiro também são tributadas em Portugal? Não, essas mais-valias são tributadas no país de origem. Que documentos devo guardar para justificar despesas? Desde logo, as faturas de obras realizadas nos últimos 12 anos, fatura da agência imobiliária que procedeu à venda desse imóvel e também as faturas dos honorários relativos aos registros. Obrigado por ter assistido a mais um episódio de Terapia Fiscal e espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre as mais-valias. Continue a acompanhar-nos e envie as suas perguntas ou sugestões para futuros episódios. Até à próxima e vemo-nos no próximo episódio de Terapia Fiscal.